A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia. Obrigado a você que está conosco na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando em FM 85.7 para levar até você as principais informações desta terça-feira. Hoje, dia 17 de setembro de 2024. Nós vamos juntos até às 11h30 da manhã. Eu sou o Heitor Fredo e agradeço a sua companhia que até agora teve a participação do noticiário nacional e internacional dentro do Jornal Gente. Amanhã de volta, a partir das 8 horas, também na tela da Band News TV. O nosso interior de São Paulo é o principal destaque a partir de agora, mas sempre com atenção voltada também para o que é notícia em todo o Brasil. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas, além do FM 85.7, por diversas plataformas digitais. Obrigado a você que está com a gente no portal bandmulti.com.br. Um grande abraço a você que nos ouve pelo aplicativo Band Play com todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. E transmissão já iniciada também com imagens direto dos nossos estúdios no Jardim São Gabriel pelo canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um espaço em que você também pode deixar o seu comentário, deixar o seu like, deixar também a sua opinião a partir da nossa programação, sugestão de pauta, alguma informação que ajude os outros ouvintes, o seu comentário, a sua crítica, sempre tudo muito bem-vindo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. WhatsApp também liberado a partir de agora, o 19971021493, 971021493. Comigo nos estúdios da Rádio Bandeirantes, os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica, a cargo do Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Você que nos acompanha com imagens, já vê que está presente também aqui nos nossos estúdios a prefeita de Valinhos, candidata à reeleição, Capitã Lucimara, do PSD, que daqui a pouquinho vai falar pra gente sobre os projetos para essa campanha de reeleição, trabalho realizado nesses últimos 4 anos. A gente vai conhecer um pouco mais da equipe que está também sendo formada pela prefeita para uma eventual reeleição dentro do projeto Band Eleições, ouvindo nesta semana os candidatos à prefeitura de Valinhos. Na próxima semana, compromisso já firmado com os candidatos à prefeitura de Campinas, que abriram o projeto e vão encerrar já pertinho das eleições do dia 6 de outubro. Mas antes, o nosso Manhã Bandeirantes segue atualizando o cenário preocupante do estado de São Paulo em relação ao tempo seco associado aos incêndios que ainda têm focos ativos em diversas partes do estado de São Paulo. A Defesa Civil, neste momento, monitora algumas queimadas que acontecem na nossa região. Uma delas, a mais recente, que começou na madrugada, cidade de Itatiba. Por volta de 13h15 da madrugada, um incêndio atingiu uma fábrica de reciclável. E dali, o fogo também se espalhou para barracões de recicláveis e pode se espalhar ainda para outras residências. A Defesa Civil está com o apoio de 7 viaturas do Corpo de Bombeiros neste momento, contendo as chamas, retirando as famílias e fazendo
o trabalho de rescaldo. O mais importante disso tudo é que não há vítimas. Mas claro que o prejuízo, os bens materiais perdidos, vão ser contabilizados ao longo do dia. É um incêndio que tem, ao que tudo indica, características de uma ação humana. Incêndio com possibilidade de ser também criminoso. Não diferente do que tem acontecido nas áreas de mata. A suspeita, inclusive, é que o fogo não era para ser colocado em um barraco, mas sim em um terreno próximo, e o fogo foi se alastrando. É uma das hipóteses investigadas agora pela Polícia Civil na cidade de Itatiba, em um inquérito que vai ser aberto depois da conclusão dessa ocorrência, porque a prioridade é o atendimento às vítimas, o combate às chamas e a certeza de que o fogo está controlado. Hoje, a região de Campinas, com temperaturas ainda amenas, 21,7 graus, marcam agora os termômetros do CEPAGRE da Unicamp. O vento continua forte, na casa dos 31 km por hora, mas a umidade relativa do ar já deu aquela baixada. Não o suficiente para entrar em estado de atenção ou de alerta, mas a região tem agora 61% de umidade relativa do ar. Não chove neste momento em Campinas. Previsão para hoje também não é de chuva. Se vier, é uma garoa isolada em um ou outro bairro da cidade, em uma ou outra cidade da região metropolitana, mas sem aquele volume que também não foi dos maiores nas últimas horas. O acumulado das últimas 24 horas em Campinas foi de 1 milímetro. 1 milímetro. O que já é uma vitória considerando o tempo seco que nós vivemos nas últimas semanas. Para esta terça-feira, a região amanheceu mais uma vez com a passagem de uma frente fria, mas que já está aos poucos deixando o interior de São Paulo, e o vento vai continuar soprando com mais intensidade, pelo menos até quarta-feira. Por isso, pouca chuva e ventos fortes preocupam as autoridades quanto ao risco de novos incêndios. Aqui na região metropolitana de Campinas, por exemplo, a umidade do ar, como eu disse, já está melhorando. Na capital paulista, que semana passada registrou o pior ar do mundo, numa mistura de fumaça com poluição, com poeira, tempo seco, hoje o cenário já está um pouco melhor por aí, né, Olívia Freitas? Isso é uma notícia boa, porque a gente passou aqui na semana passada na Avenida Paulista justamente para registrar que todos esses termômetros oscilavam entre qualidade do ar muito ruim ou ruim. Isso por quê? Também por causa da baixa umidade e da quantidade enorme de poluentes. Isso deu uma aliviada porque a chuva chegou, trazendo também uma melhora nos números de incêndios florestais registrados aqui no estado de São Paulo, viu? Nesse momento, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros enfrentam 3 incêndios em florestas. Ontem eram 11 incêndios. Um desses incêndios nesse momento ativo está na região de Bananal, no Vale do Paraíba. Um incêndio que começou na semana passada atinge a Serra da Bocaina, que inclusive tem uma área de proteção, um parque estadual da Serra da Bocaina, bem na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. O tempo aqui em São Paulo melhorou muito, a gente está vendo. Enfrentamos aqui uma garoinha logo cedo, mas 45 cidades aqui do estado de São Paulo seguem em alerta máximo para o risco de incêndios, viu? É que o tempo continua muito seco e o calor muito forte, principalmente na região norte do estado, pessoal. E além de Bananal, Olívia, outros 2 incêndios também sendo acompanhados, um em Mococa, com o uso de uma aeronave asa fixa, e também na região de Franca, em Itirapuã, com o emprego de 2 aeronaves asa fixa. O incêndio no Pico das Cabras, que ainda tinha alguns focos ativos próximos a Campinas, nas cidades de Morungaba e Itatiba, agora sim o incêndio já completamente controlado, com um balanço de uma perda total de 120 hectares, o que equivale a cerca de 120 campos de futebol. Esse incêndio tem uma pessoa presa que foi detida em flagrante. Nós acompanhamos essa história, conversamos com o Dr. Rocha, que foi quem ouviu o depoimento deste suspeito, e outras investigações continuam pelo Brasil. O Márcio Campos vai atualizar para a gente como estão esses trabalhos no estado de São Paulo e em outras regiões, seja por parte da Polícia Civil, seja por parte da Polícia Federal. Queimou tudo, ó, pra ver, ó. Em poucos minutos, uma densa cortina de fumaça é formada. O fogo foi colocado em uma propriedade rural de Sales Oliveira, no interior paulista. O responsável pelo incêndio criminoso foi encontrado em um bar e preso em flagrante. Só no estado de São Paulo, 22 pessoas foram presas desde o início da onda de incêndios.
Quem coloca fogo em matas ou florestas pratica crime ambiental. A pena varia de 2 a 4 anos de prisão e pagamento de multa. Mas se o incêndio colocar em risco a vida de pessoas ou de patrimônios, pode chegar a 8 anos de prisão. Caso da maior parte dos acusados daqui de São Paulo. Segundo essa promotora, os presos responsáveis por casos no estado são homens, a maioria com idade entre 20 e 40 anos. Estamos analisando, a polícia vem verificando dados de celulares apreendidos, está tentando aprofundar eventuais vínculos dessas pessoas com organizações criminosas, mas nesse momento nada nesse sentido foi apurado. No Rio de Janeiro, 20 pessoas estão sendo investigadas por queimadas no estado. Em Goiás, a polícia identificou um casal responsável por um incêndio que destruiu parte da Serra das Areias, na região metropolitana de Goiânia. Fui lá a princípio para tacar fogo no colchão velho e taquei fogo no colchão, mas não foi com a intenção nenhuma de colocar fogo no mato, tanto que eu coloquei o colchão meio que beira na estrada. Mesmo se ficar comprovado que não houve intenção, eles vão responder pelo crime. A qualquer momento perdia-se o controle disso. Então agora o grande incêndio surgiu dali. Ou seja, nós temos que ter essa consciência. Em Brasília, no final de agosto, um grupo de deputados apresentou um projeto que aumenta para 10 anos a pena máxima de quem iniciar, propositalmente, incêndio em floresta ou vegetação. 10 horas 11 minutos, depois do intervalo, Manhã Bandeirantes segue com a série de entrevistas com os candidatos e candidatas à prefeitura da cidade de Valinhos. Hoje recebendo a prefeita candidata à reeleição, Capitã Lucimara, do PSD. Continue conosco, o intervalo é rapidinho e na sequência tem muito sobre as eleições 2024 no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Manhã Bandeirantes. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10 para 7 da noite, na tela da Band+. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Sente o peso. RT Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, agora para falarmos sobre as eleições 2024. Esse trabalho conjunto do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na tela da Band Mais TV, no programa Brasil Gente, e também na Rádio Bandeirantes Campinas, dentro do Manhã Bandeirantes. Nesta semana, nós conversamos com os candidatos à Prefeitura da cidade de Valinhos, no trabalho de produção do Henrique Alves, com os trabalhos técnicos do Danilo Capucci. E hoje, a nossa convidada é a prefeita de Valinhos, candidata à reeleição, Capitã Lucimara, pelo PSD. Prefeita, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer recebê-la aqui no Grupo Bandeirantes.
Prazer é todo meu, uma alegria, Heitor, a gente ter a oportunidade de conversar um pouco e falar sobre política, que é uma pauta tão importante para a realidade de todos nós, especialmente na cidade de Valinhos, que a gente tanto ama. Muito obrigada pela oportunidade. Eu apresentei a senhora como Capitã Lucimara, nome que está inclusive registrado no Tribunal Superior Eleitoral, mas a senhora tem utilizado apenas Lucimara. Estratégia política ou apenas uma escolha pessoal? Apenas uma escolha pessoal. Eu digo que a minha carreira profissional foi na Polícia Militar. Eu fiquei 22 anos na Polícia Militar, ingressei com 18 anos e cheguei ao posto de capitã. E na cidade, independente do que a gente adota, ou Lucimara, ou capitã, ou prefeita, né, as pessoas carinhosamente me chamam de capitã. Então, a gente carrega aí o nome capitã, né, o posto, né, a patente, mas sem dúvida a gente responde como Lucimara, como prefeita, da forma que o cidadão assim preferir. Candidata, a senhora foi eleita num período de pandemia, num período em que, para todo prefeito, foi um grande desafio a saúde pública como prioridade. Como foi esse trabalho na cidade de Valinhos? Quais foram os grandes desafios? E o que a senhora traz de legado do que aconteceu no período da pandemia que pode ser aplicado também agora num eventual segundo mandato? Sem dúvida, a pandemia ela impactou a realidade do mundo inteiro, né? Nós aprendemos muito como trabalho virtual, então tiramos um belo aprendizado. E a gente, enquanto gestor público, foi desafiador, claro, especialmente porque na saúde nós não sabíamos se a pandemia ela duraria mais um mês, 2 meses, 1 ano ou quase 2 anos, que foi o que aconteceu quando assumimos no início de 2021. Efetivamente, a pandemia nos preocupou por quase 2 anos. E não só nos preocupou, né? Ela sugou um volume muito grande de trabalho e nós sentimos que fizemos o dever de casa. Então, em Valinhos, ninguém ficou sem atendimento. Oxigênio, médicos, leitos, respiradores, tudo foi feito, foi realizado e ninguém ficou sem atendimento. Então, nós tiramos isso, um aprendizado de como é importante o planejamento, como é importante a gente cuidar das pessoas. E depois disso, a gente continuou o trabalho, retomando aí tempo perdido na educação, no desenvolvimento econômico, e conseguimos fazer a cidade, inclusive, aumentar o PIB, né? Comparado do primeiro ano de governo ao último, nós tivemos um aumento do PIB. Ainda falando sobre a área de saúde, a senhora tem no seu plano de governo, para um eventual segundo mandato, a criação da Policlínica e da Clínica da Saúde da Mulher. Onde devem funcionar esses 2 espaços? Isso já está em orçamento? Isso é um planejamento que depende também de aprovação do orçamento na Câmara? Como estão esses projetos que a senhora traz também na campanha? Nossa, excelente pergunta. Nós tivemos muitas realizações na saúde, então fizemos o Centro de Referência do Autismo, reformas da UPA, da UPinha com redimensionamento do atendimento, diminuímos o tempo de atendimento em quase 42%, fizemos um centro de distribuição de medicamentos, a farmácia 24 horas na UPA. Então foram muitas ações, né? Multirões para a gente tirar o tempo perdido durante a pandemia em cirurgias eletivas e exames. Ainda existe muito ao que ser feito e estamos trabalhando para isso, mas sem dúvida uma implementação importante é a centralização dos serviços de especialidades. Hoje nós temos já funcionando no município 3 centros de especialidades, com 25 especialistas, né, especialidades diferentes e 69 profissionais. Esses 3 centros de especialidades, eles atendem em exames, consultas e pequenos procedimentos cerca de 10 mil pessoas por mês. Só que tudo isso, essas 25 especialidades, elas são distribuídas nesses 3 centros. E a Policlínica, ela vem com um projeto para centralizar tudo em um único espaço físico, com mais comodidade, com mais conforto, muito bem centralizado, para que a gente possa trazer economicidade, trazer melhora na gestão e especialmente na eficiência da prestação de serviço. Então, a previsão orçamentária existe sim, e a gente fala que não é nem plano de governo, é o planejamento das próximas ações. E sim, então tem total condições de ser executado aí no próximo ano. Nós estamos conversando com a prefeita de Valinhos, Capitã Lucimara, candidata pelo PSD à reeleição, numa cidade, candidata, que os últimos 2 prefeitos não foram reeleitos. A última reeleição foi do prefeito Marcão, depois 2 candidatos que tentaram um segundo mandato não conseguiram. O que a senhora acredita que tem de diferente a oferecer para o eleitor de Valinhos em relação a esses outros concorrentes
E é uma característica do valinhense não dar um segundo mandato ao prefeito? Bom, primeiramente eu gostaria de manifestar a minha alegria, a minha felicidade em dizer que os grandes gestores da nossa cidade, o prefeito Marcão, o prefeito Arildo, o prefeito Cleiton, nos apoiam nessa empreitada de reeleição. E eu digo que a falta da reeleição, quando ela não acontece, de fato, existe uma falta de continuidade em políticas públicas. Obras acabam ficando inacabados, projetos inacabados. Então a gente vê isso nitidamente no desenvolvimento que outras cidades tiveram quando houve uma continuidade de gestão e no desenvolvimento que Valinhos teve quando houve uma continuidade de gestão aí com o prefeito Marcão. Então eles acreditam, apoiam, estão conosco para a reeleição. É claro, é uma característica da cidade que nós estamos buscando sanar e para mostrar o quanto de trabalho e quanto de entregas nós já tivemos. E não foram, de fato, 4 anos, porque quase 2 anos foram pandemia. Todos os gestores das cidades têm pontuado isso. A dificuldade foi porque, inclusive, no primeiro ano, havia uma medida provisória que impedia a contratação, impedia novos contratos, tinham vários impeditivos para que nós pudéssemos receber recursos da União referentes ao Covid. Então, a reeleição, ela implica justamente na não paralisação dos trabalhos, das entregas, das ações de governo. E ela é fundamental para que a cidade se desenvolva muito mais. A senhora, como capitã da Polícia Militar, foi também eleita por uma boa parcela do eleitor que depositou na senhora a esperança de uma melhoria na segurança pública. O que foi feito com relação à segurança nesses 4 anos, principalmente com a Guarda Municipal, e a partir dessa experiência de 4 anos, o que é possível fazer num eventual segundo mandato, candidato? Bom, perfeito. Fico muito feliz, de fato, ter suprido todas, na verdade, ter superado as expectativas com relação à segurança pública. Porque nós pegamos uma guarda municipal que estava desmotivada, mal equipada, sem veículos, sem viaturas, e obsoleta comparada às guardas municipais de toda a região. Lembrando que segurança pública não é só a guarda municipal, é todo um sistema de segurança. E por isso, desde o primeiro ano, nós já implementamos interligação de bancos de dados, cooperação entre as forças municipais, federais e estaduais, então Polícia Militar, convênios com o Córtex, que é do Ministério da Justiça. Fomos o primeiro município a implementar o Córtex. E aí nós também aumentamos o nosso efetivo da Guarda Municipal em 30%, equipamos, trouxemos viatura, treinamento, implementamos novas propostas como a Guardiã Maria da Penha efetivamente funcionando e nós implementamos o projeto Olho Vivo. O projeto Olho Vivo, ele traz um sistema todo de monitoramento de muralha digital, que inclusive no primeiro ano do governador Tarcísio, ele mandou aqui o secretário de Segurança, né, o capitão Derrite, que conheceu o nosso sistema e levou para o Estado a ideia da muralha digital que se transformou em Muralha Paulista. Ele veio na inauguração do nosso COI, nosso Centro de Operações de Inteligência. Eu convido a todas as pessoas que se interessam por segurança pública a conhecer o nosso sistema. Hoje, em Valinhos, além da diminuição dos índices criminais, então Valinhos é uma cidade tranquila, é uma cidade segura. Quando existe o acontecimento de crimes, eles são rapidamente coibidos, existe a repressão imediata e, assim, todos os últimos crimes, nós tivemos elucidação por parte da parceria entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Em crimes, inclusive, por exemplo, como um homicídio doloso, que foi um atropelamento, em que nós localizamos o atropelante, né, o cidadão que cometeu esse homicídio, e vários outros crimes também, né, vários outros não, porque não tem vários crimes em Valinhos, mas os crimes que aconteceram estão sendo elucidados na cidade de Valinhos, coibindo. Hoje o marginal sabe que ele não tem vez em Valinhos, que se ele for, ele vai ser preso. Estamos conversando com a prefeita de Valinhos, Lucimara, a capitã Lucimara, do PSD, candidata à reeleição, que tem na chapa como vice Rodrigo Tolói. A senhora foi eleita em 2020 com o Major Rocco como candidato a vice, foi seu vice-prefeito nesses 4 anos de mandato, assumiu inclusive a secretaria de gabinete. O porquê da mudança agora de um novo vice-candidato? Hoje nós trouxemos o Rodrigo Tolói, que é um vereador no 3º mandato, 2 vezes presidente da Câmara, é um pai de família também, ele é um empresário da cidade e ele agrega esse segmento ao nosso governo, sem dúvida, trazendo melhoras aí para um próximo mandato, para que a gente possa, sim, governar juntos com o ponto de vista da mulher, o ponto de vista da mãe,
tamanho, ponto de vista de uma gestora de 22 anos de segurança pública, de 4 anos de prefeitura, e mais o ponto de vista de um legislador que traz, sem dúvida, muitos benefícios para a próxima gestão do nosso governo. Candidata, com relação à mobilidade urbana, hoje quais são os maiores desafios para quem utiliza o transporte público? E a senhora tem no seu projeto duplicação da rodovia Flávio de Carvalho e da rua João Previtali. Como é que vão funcionar essas ações? Tem a possibilidade de parcerias com o governo estadual, governo federal? Como é que está encaminhada essa obra? Bom, sem dúvida, a mobilidade e segurança são 2 itens, na verdade 3, né? Mobilidade, segurança e saneamento básico são itens dentro de um governo que devem ser prioritários, no meu entendimento, porque todas as pessoas utilizam. Quem utiliza transporte público utiliza mobilidade também, quem anda a pé, quem vai de carro, de moto, de bicicleta, utiliza mobilidade, segurança a gente não precisa falar, e saneamento todos precisam. Então a gente sempre tem que dar prioridade. Nós já fizemos muito pela mobilidade, recapeando 217 vias na nossa cidade, fazendo abertura de vias importantes, como a do Ilho Beltramini na área industrial, que foi uma via que aguardou 40 anos para ser aberta. Mas nós precisamos fazer muito mais. A cidade precisa de mais obras. Por quê? Valinhos cresceu nos últimos 20 anos sem essa infraestrutura. Então nós passamos pelos dados do Detran, nos últimos 15 anos, de 88 mil veículos cadastrados para quase 115 mil veículos cadastrados em 2023 pelo sistema do Detran. E isso faz com que Valinhos, apesar de ser uma cidade de 126 mil habitantes, tenha quase um veículo por habitante e às vezes enfrenta problemas viários. Então nós fizemos a rotatória da Roncaglia e as aberturas, está no nosso planejamento aberturas de 3 importantíssimas vias na nossa cidade, que é a Avenida Invernada, inclusive a obra está para começar, porque eu digo que não é plano de governo, é planejamento de continuidade. A rodovia Flávio de Carvalho duplicação também está para começar, só não começou ainda pelo período eleitoral, né, que traz algumas barreiras aí desse início efetivo, e também a duplicação da rua João Previtali, que é uma importante via que liga o centro à região do São Marcos, que é a segunda mais populosa da cidade. Isso são só algumas das vias, porque nosso plano de governo tem várias outras aberturas e modificações viárias que vão trazer mais conforto para o valinhense, bem como olhar, né, para o nosso contrato, né, a nossa seção do transporte público, fiscalização da empresa, aumento dos pontos de ônibus, do conforto para quem aguarda um ônibus, das linhas. Isso sempre é feito através de pesquisas de satisfação e de monitoramento das linhas. Então a gente tem essa atenção para todo tipo de mobilidade dentro da nossa cidade. A senhora tem também no seu plano de governo a previsão da contratação de equipes e de construção de 1.000 moradias populares. Já há um terreno estudado para onde essas moradias podem ser construídas, candidata? No nosso plano diretor, isso que a gente fica muito feliz, nós implementamos algumas áreas que possibilitam a implementação de habitações populares. Nós já conquistamos, entre essas 1.000 moradias, nós vamos começar já efetivamente 300, que são 200 do Minha Casa Minha Vida. Nós não abrimos ainda a inscrição, mas os valinhenses podem estar preparados, porque em breve abriremos, né, após as eleições, nós abriremos esse cadastro, né, para essas 200 moradias do Minha Casa Minha Vida, que efetivamente traz um benefício um benefício para as pessoas que mais precisam, que têm uma renda menor, especialmente as mães de família, com todos os critérios do Minha Casa Minha Vida. E traremos também, já temos algo muito adiantado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um empreendimento habitacional popular com 700 moradias. Essas serão moradias horizontais, serão casas. Então, tudo isso, como eu falei, está no planejamento, não está no plano de governo lá para frente. E, efetivamente, se a gente tiver a oportunidade de dar continuidade no nosso governo, isso tudo vai acontecer. Temos ainda um minutinho aqui nessa reta final da entrevista com a capitã Lucimara, prefeita de Valinhos. Aproveitar para perguntar sobre educação. A senhora traz a proposta do contraturno do ensino municipal com escola em tempo integral. Como funcionaria isso, candidata?
Claro, Heitor, só aproveitando que a gente está falando de infraestrutura de mobilidade, nós recapeamos 217 vias, que melhorou em muito a mobilidade na nossa cidade. E no nosso planejamento de governo, nós estamos com mais 800 vias a serem recapeadas, sendo 200 por ano. Isso é factível, isso é possível e nós faremos essa entrega. Temos 20 segundos só, candidato. Com relação à pergunta de contraturno escolar, nós já implementamos a escola em período integral como projeto piloto e iremos expandir esse projeto para toda a rede municipal de ensino para trazer conforto às nossas famílias. Candidata à reeleição da Prefeitura de Valinhos, capitã Lucimara, a senhora tem agora 30 segundos para suas considerações finais, falando diretamente com o eleitor da cidade de Valinhos. Bom, gostaria de cumprimentar a todos os que nos ouvem, nos assistem, dizer que é uma gratidão imensa ter a oportunidade de falar com você. E eu gostaria de dizer que se você acredita em um projeto de continuidade, de realizações, se você sabe que o trabalho não pode parar, eu gostaria de pedir seu voto de confiança. Nosso número é 55 e o nosso trabalho não pode parar no saneamento, na infraestrutura, na zeladoria, na limpeza e no cuidado da cidade. Então eu peço o seu voto de confiança para o número 55. Muito obrigada, gratidão. Muito obrigado à capitã Lucimara, prefeita de Valinhos, candidata à reeleição pelo PSD, conosco nesta semana em que estamos ouvindo os candidatos à prefeitura dessa importante cidade do nosso interior de São Paulo. Continue conosco, depois do intervalo tem mais informações para você. Olho no voto, olho na Band. Manhã Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A partir do dia 23 de setembro, a matrícula para os cursos profissionalizantes do CEPROCAMP estará aberta. Serão disponibilizadas 678 vagas nas unidades do CEPROCAMP localizadas no Centro, Satélite Íris, Campo Grande, Ouro Verde, Campo Belo e a instituição parceira do São Marcos. As inscrições devem ser realizadas diretamente na secretaria da unidade desejada e para a matrícula serão exigidos originais e cópia dos documentos RG, CPF, foto 3x4 e comprovante de residência. As aulas terão início no dia 3 de outubro, com os horários da manhã, tarde e noite disponíveis para os cursos. Alguns dos cursos disponíveis para as matrículas são agente de controle de pragas, auxiliar administrativo, auxiliar contábil básico, auxiliar de faturamento básico, auxiliar de logística, auxiliar de recursos humanos, auxiliar financeiro, criação de websites, cuidador de crianças e pessoa com deficiência e cuidador de idosos. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes.
Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Depois que o pior da pandemia passou, nós estamos levando asfalto a mais de 120 mil pessoas em 16 bairros e 24 núcleos residenciais. Agora é a vez de 15 novos bairros e 6 núcleos, como a cidade Singer e o Bosque das Palmeiras. Eu tô contrário, é o lado certo. Eu tô careca de saber que a mudança continua para mim, pra você. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. Manhã Bandeirantes. Dez horas 35 minutos, seguimos falando de eleições municipais. Muito obrigado a você que está conosco desde cedinho, às 10 da manhã. Obrigado a você que está chegando agora pelo caminho. Olha, daqui a pouco eu vou passar a agenda dos candidatos à prefeitura da cidade de Campinas. Hoje tem debate na cidade de São Paulo e o debate está para começar daqui a pouco. Então vamos combinar o seguinte, meus amigos. Eu vou fazer o trabalho para vocês de acompanhar e monitorar o que está acontecendo neste debate. Porque não é fácil, eu sei que tem gente que já não aguenta mais, mas vai que tem uma cadeirada para cá, vai que alguém sai do lugar e agride alguém. Debate em São Paulo agora não é só ouvir a proposta, é saber qual será o próximo passo. Qual será a próxima bizarrice que vai acontecer. Na verdade, esse debate, ele começou, é um debate organizado pela Rede TV e pelo UOL, e curiosamente a Rede TV não está o transmitindo. Acredito que vai ser gravado para ser exibido à noite. Olha, o meu sonho num debate como esse de São Paulo, do nível que virou, seria o João Kleber apresentar o debate da Rede TV. Você imagina? Seria épico, a piada pronta das eleições 2024. O João Kleber, para, candidato, cadeira, não, candidato. A gente ironiza porque o riso também é uma forma de protestar contra o que está acontecendo nessa eleição 2024. E o riso é a melhor forma, às vezes, de cutucar quem está no poder. Então, a gente olha para essas bizarrices. Ontem já falamos muito a respeito do que foi o lamentável comportamento do candidato da Atena, do PSDB, do lamentável comportamento de Pablo Marçal desde o primeiro dia da eleição. E hoje a mediação é da jornalista Amanda Klein, que já de abertura fez um alerta para os candidatos se respeitarem. Mas eu preferi o João Kleber apresentando. Eu acho que teria mais a cara dessa eleição de São Paulo de 2024. Já que falamos no assunto, o Felipe Peixoto preparou uma reportagem porque tem desdobramentos da agressão entre Datena e Pablo Marçal, a famosa cadeirada que vai entrar para a história das eleições de 2024. O candidato Pablo Marçal fez um boletim de ocorrência contra José Luiz Datena e disse que vai ingressar com pedido para que a candidatura dele seja anulada. O que diz o PSDB a respeito disso? Como fica o comportamento entre eles agora? Eles estão frente a frente de novo num debate. E até agora, Datena só disse que espera que democraticamente o respeito pela democracia seja o que paute o debate. O debate começou faz 8 minutos. Até agora ninguém agrediu ninguém.
que siga assim, que continue assim. Mas os reflexos do debate de domingo da TV Cultura ainda estão agora nas mãos da Justiça, nas mãos também dos líderes dos partidos. E o Felipe Peixoto conta pra gente como foram as últimas horas depois das cenas patéticas que assistimos no último domingo. No segundo bloco do debate da TV Cultura, Pablo Marçal, do PRTB, fez insinuações sobre uma acusação antiga de assédio sexual contra José Luiz da Atena, do PSDB, que foi arquivada depois da vítima retirar as denúncias. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tá aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. Essa pessoa dá pena. Eu queria que você pedisse perdão para as mulheres. No quarto bloco, Datena voltou ao assunto. A acusação que você fez sobre mim, eu já repito, não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público. Isso me custou muito para minha família. Mas eu não deixei um minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado que é a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. No momento da tréplica de Marçal, o candidato do PSDB partiu para agressão. Saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Nos bastidores, os dois candidatos foram contidos e continuaram trocando xingamentos, como mostra esse vídeo feito pela colunista da Band News FM, Mônica Bergamo. Na sequência, Datena foi expulso do debate pela direção da emissora. Você não se arrependeu? Claro que não. Minutos depois, ao dar uma coletiva, mudou o tom do discurso. Durante esse período, a minha sogra, que já não estava bem, sofreu 3 AVCs, porque ninguém recebe uma acusação dessa dentro da família e fica incólume. Ela morreu e, infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate e ido embora para casa, que era muito melhor. Estou errado, mas fazer o que já foi. Marçal deixou o estúdio andando normalmente, mas depois publicou nas redes sociais um vídeo dentro de uma ambulância. O trânsito já está resolvendo. Em fotos e vídeos dentro do quarto do hospital, o candidato do PRTB aparece usando uma pulseira verde, o que indica casos pouco urgentes, de menor gravidade. E segue o jogo, foi só um esbarrão, vamos para cima. Pablo Marçal passou a noite aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O boletim médico do hospital informou que o candidato sofreu traumatismo na região do tórax e no punho, sem maiores complicações associadas. Do hospital, Marçal seguiu para o IML, onde fez exame de corpo de delito usado em investigações policiais. O candidato registrou um boletim de ocorrência contra a Datena pelos crimes de lesão corporal e injúria. A polícia já abriu um inquérito. Na frente das câmeras, ao vivo, em rede nacional, o cara ter coragem de tacar uma cadeira, o que esse cara não é capaz de fazer fora das câmeras? Pensa comigo que eu tô falando. O ex-coach também disse que acionará a Justiça Eleitoral para pedir a cassação da candidatura do Tucano. Até agora, o Tribunal Regional Eleitoral não recebeu nenhum pedido da campanha de Marçal. Em nota, o TRE de São Paulo disse que repudia qualquer tipo de violência entre os candidatos. Numa nota divulgada hoje, Datena diz que não defende o uso da violência para resolver um conflito, mas que, diz o texto, com um gesto extremo expressei minha real indignação por ter sido agredido verbal e moralmente por um adversário que afronta a todos com desrespeito e ultraje, ao arrepio da ética e da civilidade. A defesa de Datena disse que também vai processar Marçal nas esferas criminal e eleitoral por calúnia e difamação e, segundo o advogado do Tucano, por simular a necessidade de resgate de ambulância. O episódio não alterou o cronograma do PSDB. José Aníbal, presidente do Diretório Municipal do partido e candidato a vice-prefeito na chapa, disse que a candidatura de Datena está mantida. Nem deu tempo de recuperar de um debate, outro já está acontecendo agora, organizado pela Rede TV e pelo UOL. A Rede TV não está transmitindo ao vivo na emissora. O UOL tem a transmissão, mas o que todo mundo quer saber é como é que estão os ânimos por lá.
Evento que acontece na sede da Rede TV, que fica ali no Alphaville, em Osasco. Ali já é Osasco, né? Ali não é mais São Paulo. Ali... Não, Barueri. A Rede TV é em Alphaville, Barueri. Bom, bastidores publicados pelo próprio UOL, o portal que está parceiro deste evento. O candidato Pablo Marçal se recusou a beber água da emissora. A campanha exigiu que ele possa entrar com água própria dele. Informação da jornalista Thaís Bilenque, colunista do UOL, que está presente no debate. Datena foi perguntado antes sobre as regras, disse que pretende cumprir todas elas. O mais inacreditável desse debate que está acontecendo hoje: a emissora parafusou as cadeiras no chão. É sério, gente. Não é brincadeira. Tiveram que parafusar as cadeiras para não correr o risco delas serem de novo arrancadas e usadas como armas. Nos incomodam as agressões o tempo todo, foi o que disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição, ao criticar Pablo Marçal, do PRTB, pelo comportamento ofensivo. E Datena foi questionado já neste debate que está acontecendo agora sobre a agressão a Marçal. Ele disse que não bateria nele de novo. Falou que Marçal pode o provocar da forma que quiser, não vai partir para agressão com Marçal, porque não bato em covarde 2 vezes. Covarde apanha uma vez só. Eu não vou fazer isso. Eu me arrependo desse ato, mas muitos juristas disseram que foi legítima defesa da honra ao que você fez contra mim. Aí Pablo Marçal mudou a direção dos alvos e agora começa a atacar Ricardo Nunes, dizendo que o prefeito vai ser preso no ano que vem, e o candidato Ricardo Nunes tentando se esquivar também das provocações. Esse é o tom que está até aqui o debate. Já teve a mediadora Amanda Klein, que dá uma puxada no freio de mão ali de alguns. Marçal chamou o Nunes de tchutchuca do PCC. Campanha do prefeito acenou para ele pedir o direito de resposta. Teve gritaria generalizada. Tá atualizando agora. Gritaria generalizada em embate entre Marçal e Nunes. Então é mesmo circo. Não mudou nada. Tô falando, coloca o João Kleber para apresentar esse debate, que tem muito mais a cara da eleição de São Paulo do que qualquer outro apresentador. Agora 10h46. Eu vou para um rápido intervalo. A gente tem também um compromisso com a propaganda política obrigatória neste período do ano. E na volta eu trago a sua participação e trago também a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas. Continue conosco. O intervalo é rapidinho. Se acontecer algo lá no debate de São Paulo, eu atualizo também para você. Manhã Bandeirantes. Depois que o pior da pandemia passou, nós estamos levando asfalto a mais de 120 mil pessoas em 16 bairros e 24 núcleos residenciais. Agora é a vez de 15 novos bairros e 6 núcleos, como a cidade Singer e o Bosque das Palmeiras. Eu tô contrário, é o lado certo. Eu tô careca de saber que a mudança continua para mim, pra você. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV. E na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. E o Rafa, que tá fazendo uma promessa aí simplesmente proibida pela lei. Ele fala em fazer um poupa-tempo da saúde no Palácio da Justiça, mas não te conta que o prédio do Palácio é tombado. Ou seja, a lei proíbe que o Palácio da Justiça vire uma estrutura de saúde. Como deputado, ele deveria conhecer a lei, não é mesmo? Mas pelo visto, prefere fazer proposta mirabolante para tentar enganar você. Olho aberto com quem promete tudo, inclusive o impossível. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
A Prefeitura de Campinas realiza nesta terça-feira e também amanhã o agendamento para castração gratuita e microchipagens de cães e gatos voltados a tutores residentes da região da Vila Lemos. Serão disponibilizadas 1.000 vagas para o procedimento, que será realizado entre os dias 23 e 27 de setembro. O agendamento pode ser realizado presencialmente das 9 horas ao meio-dia e das 13 às 16 na Administração Regional 10, localizada na Rua Amadeu Mendes, número 85, Vila Lemos. Para efetuar o agendamento, os tutores devem ser maiores de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço, além de residirem em um dos 20 bairros contemplados da região da Vila Lemos. A castração é uma ação fundamental para a qualidade de vida e longevidade dos animais, prevenindo comportamentos indesejados como fugas, agressividade e marcação de território, além de reduzir a incidência de ninhadas indesejadas e o abandono de filhotes. O procedimento também ajuda a prevenir doenças como infecções, tumores de mama, útero, próstata e testículos. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas 49 minutos, de volta com o Manhã Bandeirantes. Deixa eu trazer a participação sempre importante do nosso ouvinte, agradecer a quem está conosco também no nosso canal do YouTube. É curioso, porque o canal do YouTube você tem a possibilidade de voltar à transmissão, né? Não necessariamente quem está agora na transmissão está acompanhando o mesmo momento de quem está no rádio. Então tem muita gente agora que está acompanhando a entrevista com a candidata à reeleição à Prefeitura de Valinhos, a capitã Lucimara, do PSD. Então, quando vocês chegarem aqui, sintam-se abraçados também. Muitos comentários aqui na janelinha do nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. É sempre bacana ver esse movimento, inclusive de ver como está cada uma das campanhas lidando também com a popularidade. Tem candidato que, quando vem dar entrevista, vem enxurrada de candidato a vereador aqui. Vote. Aí tem outros que são apoiadores. Aí tem outros que não aparece ninguém. Depende muito do candidato. E a gente segue com as entrevistas. Olha, o compromisso aqui. No dia 6, nós vamos ter a cobertura da apuração das eleições. No dia 6 eu vou contar os bastidores das entrevistas. Tem histórias que a gente não pode colocar ainda no ar, porque pode se tornar folclórica para um lado, beneficiar um candidato, prejudicar outro candidato. Mas, dia 6, urnas fechadas, eu vou contar histórias de bastidores dessa série de entrevistas que nós estamos fazendo e que nesta semana seguiremos ouvindo os candidatos à Prefeitura de Valinhos. Ontem conversamos com Alexandre Tonetti, candidato do União Brasil. Hoje com a capitã Lucimara, candidata à reeleição pelo PSD. Amanhã estará conosco Franklin, candidato do PL, o Partido Liberal, à Prefeitura de Valinhos. Na quinta-feira, o nosso convidado é Léo Pinho, candidato do PT. E na sexta-feira, Lineu Bueno, do Partido Novo, é quem vai encerrar essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Valinhos. Não custa lembrar, todas elas estão também disponíveis no nosso YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, para quem perdeu a de ontem, perdeu a de hoje ou quer se programar também para amanhã. A participação do nosso ouvinte pelo 19971021493 eu vou trazer logo depois da agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas, só para a gente encerrar esse assunto político aqui neste bloco destinado também ao processo eleitoral. Campinas tem 5 candidatos que estarão presentes nos nossos estúdios a partir de segunda-feira para falarem sobre os projetos da cidade. A candidata Angelina Dias, do PCO, não enviou a sua agenda, não tem a programação para hoje divulgada para a imprensa. Candidato Dário Saad, prefeito de Campinas, candidato à reeleição pelo Republicanos, separou a agenda dele entre 8 e 10 da manhã para a gravação de programa eleitoral, entre 10 e meia da manhã e 4 e meia da tarde. Dário Saad tem agenda interna na Prefeitura de Campinas e às 7 e meia da noite, candidato à reeleição Dário Saad participa de um evento com apoiadores na Vila Industrial.
Candidato Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, nesta terça-feira começou a agenda de campanha com uma caminhada na região do Itaguaçu. Começou às 10h30, deve estar rolando agora ali no Jardim Campo Belo. O ponto de encontro foi, pelo menos, no Jardim Campo Belo e a caminhada por toda aquela região. Às 16h, o candidato do PT, Pedro Tourinho, faz caminhada na região do Vida Nova, tendo como ponto de encontro o terminal de ônibus do bairro Vida Nova. A agenda do candidato à Prefeitura de Campinas, Rafa Zimbaldi, candidato do Cidadania, começou cedo, às 7h30 da manhã, com a gravação do programa eleitoral gratuito. Daqui a pouco, 11h30 da manhã, o candidato Rafa Zimbaldi visita o Instituto Provisão, que fica no Jardim Proença 1. Às 15h, o candidato do Cidadania, Rafa Zimbaldi, apresenta o plano de governo no Sindicato Municipal de Saúde, que fica no centro de Campinas. Às 19h, Rafa Zimbaldi se reúne com lideranças do distrito de Sousas, na rua Atílio Miato, na Vila Santana, em Sousas. Às 20h30, o candidato do Cidadania, Rafa Zimbaldi, tem reunião com lideranças da Vila Georgina, num ponto de encontro na rua Manuel José Pedro. A agenda do candidato Wilson Matos, do Partido Novo, prevê para esta terça-feira, mais cedo, na verdade dizia aqui que hoje ele daria uma entrevista que foi adiada, então às 11h da manhã, o candidato Wilson Matos faz panfletagem na região central de Campinas. Às 14h, o candidato do Partido Novo conversa com a população dentro dos ônibus. Às 17h, tem palestra no CPDI Ibrachina Ibrawork sobre cidades inteligentes. Ibrachina é um time de São Paulo que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Acredito que esteja associado, porque o candidato Wilson Matos também tem ligação com o futebol. Às 19h, o candidato Wilson Matos faz uma reunião com apoiadores no bairro do Cambuí. Essa agenda dos candidatos de Campinas para esta terça-feira. Agora, 10h55. Deixa eu ver se teve alguma novidade no debate de São Paulo, se ninguém jogou cadeira em ninguém, se ninguém agrediu ninguém. Está acontecendo neste momento. Mais uma vez, pedido de respeito por parte da mediadora. Meu amigo, você acha que é fácil mediar um debate? Imagina o de São Paulo. Pedido de desculpas de Pablo Marçal a Tabata Amaral. Parece que a história não anda, né? Parece que não anda a conversa na capital paulista com projetos sendo apresentados num debate eleitoral. Muito mais interessante ouvir a sua opinião, muito mais importante ter a sua participação pelo 97102-1493, 97102-1493. O Wagner Marcondes diz que você está certo em relação ao ciclo protagonizado pelos dois candidatos. Não se deve dar picadeiro a palhaços. E veja você, em Campinas estamos partindo para o mesmo caminho, infelizmente. A coisa está em um baixo nível de dar dó, na opinião do Wagner Marcondes. Mas não ainda no nível de, convenhamos, o que está acontecendo em São Paulo. O Joel dizendo, e o Malafaia que disse que o Brasil ia pegar fogo? Hoje não tem nenhum inquérito aberto contra o pastor Silas Malafaia relacionado aos incêndios, não. A mensagem que chega também, deixa eu resumir aqui o texto escrito pelo nosso ouvinte, o Geraldo Medalha, está falando a respeito do comportamento do candidato José Luiz da Atena, que afeta os candidatos a vereadores do PSDB. Os candidatos estão sofrendo com o derretimento pelos sucessivos erros de Datena. O senhor Aníbal, que é o José Aníbal, candidato a vice na chapa dele, presidente do Diretório Municipal do PSDB em São Paulo, está desviando o fundo eleitoral dos candidatos a vereador para pagar a destemperança do Datena. Isso depois da cadeira. Não deu nem tempo, Geraldo. Não deu nem tempo de mudar qualquer estratégia. Foi domingo. A mensagem que chega do Edmilson. Bom dia, Heitor. Agora convenhamos. Antigamente era muito legal o show Mícios. Eu fui em vários. Vi muito show do Catinguelê em Jundiaí nos anos 90. Que tinha antigamente. Pelo menos parte do dinheiro era utilizado para entreter a população, trazer um momento de descontração com artistas que só podiam ser vistos em programas de televisão. Era o evento para a população. Agora nem isso.
O dinheiro de campanha vai para onde? Sem contar os brindes que eram distribuídos. Agora ficam no bolso deles. Aliás, não se esqueçam de perguntar da Lagoa do Taquaral para os candidatos de Campinas. Está na lista, vai ser um dos assuntos que nós vamos abordar certamente nessa próxima sabatina. Mensagem que chega também do Adriano Vermelho, na velha ideia do Brasil que eu quero, sem dúvida alguma. Sonha o Adriano com o país das propagandas políticas. Óbvio que aquele lugar que o candidato quer se reeleger mostra tudo o que fez e ainda é capaz de realizar. E o que é incrível que se foi tão fácil, com respostas tão rápidas e soluções tão simples, por que será que até hoje não tinham conseguido resolver? É o que ironicamente pergunta o Adriano Vermelho. Fui uma criança nos anos 80. A televisão era uma amiga, companheira e até conselheira, infelizmente. E lá, através das propagandas, se vendiam métodos e modos de vida que a gente comprava. Sabe aquela máxima da família do comercial de margarina, diz o Adriano? Talvez por isso deu uma vontade incontrolável de acreditar nesses políticos. Propagandas lindas, saúde funcionando, transporte público quase europeu e a segurança de uma cidade do interior do Japão. Mas a realidade se impõe. Devemos esquecer o que vivemos e ouvimos analisando assim o que vivemos de fato, sentimos e dali tiramos as ponderações para melhor fazer a nossa escolha. Não se levar pelo que nós ouvimos de promessa. Isso sim é o que ele considera, o Adriano Vermelho, como o voto consciente. Essa de a TV apresentava um modelo de perfeição, um modelo de família. Isso não foi diferente também nos anos 90, a época em que eu cresci, também tendo a televisão como parceira, como em muitos momentos a amiga no final de semana, a companheira. Mas não tá diferente hoje não, viu, Adriano e meus amigos? Se a televisão não tem, talvez, esse mesmo alcance com os mais jovens, as redes sociais têm. E nas redes sociais o que você mais vê é a promessa de um corpo perfeito, de uma vida perfeita, de lucros que não existem e que levam digitais influencers à cadeia. Um abraço para a doutora Deolane Bezerra. Outros casos ligados a pessoas que prometem soluções fáceis para qualquer problema. Os famosos filtros do Instagram, que colocam uma beleza artificial, escondendo a beleza natural de cada um. E, aliás, os filtros do Instagram, eles estão aos poucos sendo removidos. A Meta, a empresa responsável pela plataforma, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. A Meta é dona dessas três. Eu não dou dinheiro para gringo, eu só uso o WhatsApp, eu não uso o Facebook. O WhatsApp também é da Meta. O Instagram é da Meta, o Facebook é da Meta, o WhatsApp é da Meta. Tudo é da mesma empresa de Mark Zuckerberg. E a plataforma está retirando filtros que sejam muito artificiais, para não passar, principalmente para novas gerações, a imagem de uma beleza montada em computador. E aí a busca por essa beleza é o que tem feito muita gente procurar até medicamentos que simplesmente não foram feitos para aquilo. É o caso do Ozempic. Nós vivemos num país onde a busca pela estética considerada padrão, considerada ideal, faz com que pessoas estejam comprando medicamentos de diabetes para emagrecer. Isso por si já é grave, mas não é novo. A novidade nessa história é que agora tem até remédio falsificado, Ozempic pirata, medicamentos que são feitos, sabe-se lá como, sem nenhum registro na Anvisa, sem nenhum controle de qualidade e que estão chegando às casas dos brasileiros. A reportagem é do João Marcelo. Promessas de medicamentos para emagrecimento rápido e seguro com preços abaixo do mercado. Ozempic e Mounjaro, por exemplo, criados para diabetes tipo 2, mas usados por muita gente para o controle da obesidade, são vendidos até por farmácias de manipulação.
A ideia é que essas medicações não sejam manipuladas, até porque você vai estar usando uma matéria-prima que a gente não sabe de onde vem, sem regulamentação nenhuma da Anvisa, e pode estar trazendo mais riscos do que benefícios para a sua saúde. O Wagner lutou anos contra o sobrepeso. Fez vários tratamentos, mas não teve resultado. Quando optou pelo Mounjaro, há 2 meses, foi com acompanhamento médico e precisou importar um remédio que não tem no Brasil. A pressão está bem controlada agora. A Sociedade Brasileira de Diabetes recebeu denúncias sobre a comercialização de remédios falsos pela internet. A entidade ressaltou que dosagens incorretas, ingredientes desnecessários na fórmula, podem comprometer o tratamento e prejudicar a saúde. A falsificação ou adulteração de medicamentos é crime, com pena de 10 a 15 anos de prisão e multa. A orientação para o uso da medicação, como em qualquer outro caso, é procurar sempre um profissional capacitado para fazer a prescrição. Procura um médico, veja se você pode usar, saiba quais são as indicações, contraindicações, a dose, os efeitos colaterais esperados, que você vai estar fazendo algo pela sua saúde, não só pela parte estética, mas alinhar os dois eu acho que é o caminho certo, né? O que vale para o uso de medicamentos também vale para cirurgias plásticas. Uma estimativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica revela que no Brasil mais de 2 milhões de pessoas realizaram procedimentos cirúrgicos só em 2023, superando o último levantamento, quando o Brasil tinha batido um recorde em 2018, com uma média anual de 1,5 milhão de pacientes submetidos aos procedimentos. Olhando para o mundo todo, o Brasil é o segundo país onde as pessoas mais realizam cirurgias plásticas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes é a Carla Posidônio, empresária do ramo da beleza. Carla, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olá, o prazer é meu, prazer é todo meu de estar aqui hoje com vocês. Carla, em geral, qual é o público que costuma procurar uma cirurgia plástica ou um procedimento menos invasivo? Mas, em geral, qual é o público hoje mais preocupado com a estética, com a imagem pessoal? Hoje, a maioria são as mulheres, né? O público, vamos dizer assim, 70%, 80% são mulheres. E geralmente já numa faixa etária aí entre 45, 65 anos, que já passou aí, né, por gestação, por várias coisas, por várias alterações no corpo. Então, aí elas estão em busca de um corpo melhor, de uma melhoria. Então, elas têm sim essa busca e hoje a gente tem aí várias opções, vários recursos, sem ser tratamentos invasivos, como a cirurgia, né, são coisas assim bem mais tranquilas que hoje o mercado de estética, né, a tecnologia, a gente encontra aí vários aparelhos, vários recursos que traz, vamos dizer assim, uma solução, né, várias opções de tratamento bem mais seguros do que de repente uma cirurgia que é mais invasivo ou algo desse tipo. Nós acompanhamos recentemente casos que ganharam repercussão no Brasil, no mundo todo. No Brasil, por exemplo, a morte de um jovem em função do uso do peeling de fenol, que é um procedimento considerado extremamente forte. Tivemos casos de pessoas com problemas associados ao uso de hidrogel. Depois dessas histórias, você sente que houve um aumento na procura de procedimentos considerados minimamente invasivos? Sim, acredito que esses últimos acontecimentos têm mudado um pouquinho o olhar, né? Talvez as pessoas estejam olhando isso com um pouquinho mais de cuidado, né? Para buscar um recurso que não seja tão invasivo, né? Como você citou, o peeling de fenol é extremamente invasivo, não é qualquer lugar que pode ser feito, ele tem que ser realizado no ambiente hospitalar, por um profissional capacitado. Então, são, assim, recursos, assim, que são realmente, assim, muito invasivos e altamente, né, mais, assim, preocupantes quando você vai aplicar, né? Não é qualquer pessoa que também pode estar recebendo aquele procedimento. Então, com certeza, hoje acho que as pessoas estão olhando com um pouquinho mais de cuidado, né? Procurando algo melhor ali, com mais segurança. O que seria um exemplo de um procedimento menos invasivo, que não exija uma cirurgia, mas que apresente resultados?
Hoje a gente, vamos supor, por corpo mesmo, né? Para tratamento de gordura. Hoje a gente tem o aparelho de criolipólise, que é um aparelho que ele são as placas que a gente fala que a gente vai fazer ali o resfriamento, congelamento daquela área. Então, assim, ele não tem nada de invasivo, não vai furar, não vai perfurar. A pessoa vem e faz o procedimento ali para quebra de gordura, para estar eliminando aquela gordura. E aí depois a pessoa vai, dia seguinte, vida normal, que segue tranquilamente, não tem, assim, nada de... que a pessoa tem que se preocupar depois, né? No facial mesmo, né? A pessoa, que nem peeling de fenol, as pessoas procuram hoje para rejuvenescimento. Não precisa ser o peeling de fenol. Hoje a gente tem muitos recursos, como laser, como o Lavian, que é um laser que está super em alta, que ele vai tratar todas essas queixas que os pacientes têm hoje, que é a mancha, uma pele, né, tratar essas manchinhas de acne, e também é um laser que não é invasivo, também não vai deixar, assim, né, o rosto marcado, no outro dia, assim, 3, 4 dias a pessoa já pode estar, assim, seguindo a vida normal, não vai descamar a pele, não vai causar nenhuma lesão na pele. Nós estamos conversando com a Carla Posidônio, empresária do ramo da beleza, ela que é proprietária da clínica Delicare. E nós falávamos na reportagem anterior do nosso colega João Marcelo a respeito do uso de medicamentos que não são feitos para os cuidados estéticos, são feitos para diabetes. Sim. Isso tem se tornado também uma preocupação para quem trabalha no ramo da beleza? Sim, porque as pessoas estão usando muito esses medicamentos hoje com fins estéticos, né? E a gente sabe hoje que esses medicamentos, eles não foram feitos para isso, né? Eu acho que tem sim algumas indicações, mas em casos assim muito específicos, como a diabetes, então tem que ser também feito por um médico específico. Então, assim, eu acho que são medicamentos funcionais, desde que tenha a indicação correta. Né? Não hoje, como o pessoal está utilizando aí, somente para uma questão estética mesmo e não para a saúde. Quem for procurar um procedimento estético que busque algo menos invasivo ou que queira, no popular, entrar na faca, entre aspas, quais devem ser os principais cuidados para ter a certeza de que está trabalhando com profissionais que estão autorizados a esse tipo de procedimento, Carla? Pesquisar pelo profissional, né, consultar nos órgãos que regulamenta, né, cada especialidade, ir até o ambiente, ir até a clínica, no consultório, onde você for fazer o procedimento, conhecer o espaço, conhecer os profissionais, isso é extremamente importante, consultar o procedimento também que você vai fazer para saber se é indicado para você também, para saber se você tem aquela indicação específica. Então, acho que o mais importante é isso, você procurar conhecer o estabelecimento, o profissional que vai te atender, isso é muito importante. Nós conversamos com Carla Posidônio, empresária do ramo da beleza, falando sobre os números levantados pela Associação Brasileira, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, colocando o Brasil como o segundo país no mundo com mais cirurgias nesse último ano de 2023. Carla, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho a você e toda a sua equipe. Imagina, eu que agradeço. Bom trabalho para vocês também. Um ótimo dia. 11 horas da manhã, 11 minutos. Mais uma passada aqui nos nossos ouvintes conosco nesta manhã de terça-feira. 11 horas, 11 minutos, dia 17 de setembro de 2024, com a participação do José Rodrigues, dizendo que é necessário conter as agressões verbais promovidas pelo candidato Pablo Marçal. Na verdade, pelas regras, ele não poderia sequer participar dos debates. O partido dele não tem representatividade no Congresso. Quando o Tribunal Regional Eleitoral não respeita as regras, aí a bagunça impera. Triste realidade. De fato, José Rodrigues, o candidato Pablo Marçal, ele não tem a obrigatoriedade de participar dos debates. O partido dele, o PRTB, não tem o mínimo de congressistas, deputados federais, senadores, que é o mínimo de 5 para que o partido tenha obrigatoriamente que estar presente nesses eventos. Mas Pablo Marçal está tecnicamente empatado na liderança da disputa em São Paulo. No pior dos cenários para ele, ele aparece em terceiro lugar. Então, um candidato que tem chances reais de ser prefeito de São Paulo, ele acaba sendo convidado a participar dos debates, mesmo que não tenha tempo de televisão, mesmo que o partido não tenha
a representatividade necessária. Aí é a questão editorial. Como é que você deixa de fora um candidato que tem chances verdadeiras? Ele vai tumultuar o debate? Vai. Ele vai descumprir regras? Vai. Mas ele pode ser o próximo prefeito de São Paulo. Os números dos institutos de pesquisas apontam isso. Então, jornalisticamente, você tem que ouvir um candidato que está bem pontuado. Esse é um ponto que faz parte também da democracia. O Marcos Silva Bedin diz que eleição não é uma missa, eleição não é um culto, eleição não precisa de todo esse mimimi. Ele diz que não gosta do Datena, mas acha que estava certo em se defender, em revidar as ofensas que recebeu e todo o ataque à honra que teve por parte de Pablo Marçal. E ainda diz, se fosse comigo, poderia até ser pior. Muito obrigado, Marcos Silva Bedin, pela sua participação. O Edmilson lembrando aqui a respeito dos comícios, ele tem uma pérola aqui. Quem nunca, né, viveu uma pérola nos comícios da vida? Pérola dos showmícios. Em um dos shows realizados no meu bairro, o grupo que se apresentou foi o grupo Soweto, do cantor Belo. Tem uma história do Soweto também que eu vou contar depois. Ele foi utilizar o banheiro da casa da minha avó, que era logo ao lado. Até então, ele não era tão famoso. A avó soltou essa. Você que é o Belo? Você me desculpa, menino, mas de Belo... Você me desculpa, menino, mas de Belo você não tem nada. A avó do Edmilson soltou essa na cara do cantor. Aí diz, foi só risada. Aliás, minha mãe tem o autógrafo do Belo guardado até hoje como prova. Falamos em procedimentos estéticos? O Belo melhorou bem, hein? O Belo deu uma ajeitada boa na fachada, graças também a alguns desses procedimentos. O Soweto foi fazer um show num comício em Jundiaí, e a banda era nova, de fato, eles estavam começando, tinham acabado de lançar Mel, tua boca tem um mel. E aí o apresentador do comício, daquela galera ali empolgada pra ver o Belo, pra ver a banda, na hora de anunciar ele mandou: com vocês, o grupo Soweto! Soweto podia ser uma banda nova, mas Soweto é um bairro da África do Sul totalmente ligado à luta de Nelson Mandela. É o reduto, é a casa de Nelson Mandela. Então, descobrimos naquele dia que o locutor não era fã de pagode e também não estava com a geografia em dia quando chamou a banda Soweto para o palco. Tem tantas e tantas pérolas dos showmícios. Os showmícios, para quem não está entendendo, para os mais jovens, nos anos 90 até começo dos anos 2000, eram permitidos artistas participarem ativamente das campanhas, inclusive fazendo grandes shows. Me lembro na campanha, por exemplo, de 2002, de um lado você tinha os comícios do candidato Lula, com Zezé de Camargo e Luciano bombando, estourados, e do outro, comícios do candidato José Serra com Chitãozinho e Chororó, grande dupla, que não tocavam de graça, são artistas, são profissionais, recebiam por isso e tem que receber mesmo, mas deixavam a conta ainda mais cara. Quando é que mudou isso? A proibição de showmícios, ela é relativamente recente. Veio em 2021. Proibição de showmícios se justifica para resguardar a paridade de armas entre os candidatos a cargos eletivos. A medida não afeta a liberdade de expressão. Então o artista pode se manifestar politicamente. Ele só não pode cobrar para fazer um show. E o show não pode ter a presença desse político. Então, não é um showmício, é o show da dupla Heitor e Fredo. Aí no meu show, olha, o candidato aqui está presente, que bacana, ele é o meu candidato. Isso também não pode acontecer. Foi um entendimento do Supremo Tribunal Federal por 8-2. Começou a ser aplicado em 2000... o primeiro artigo é de 99. Aí em 2006, 99 começou a proibir brinde, começou a proibir lixa de unha, tinha muita, pente, caneta, boné, aquela camiseta que a gente usava para dormir. Aí em 2006 começou a proibir showmício. E em 2022 bateu o martelo de que não pode ter a presença de artista na campanha, a não ser que ele seja filiado ao partido. E aí nenhum artista quer filiar ao partido. Você pode ter, por exemplo, artistas declarando voto.
Você não pode ter artista no show em que ele esteja junto com o candidato fazendo esse evento, esse showmício. Mas muita gente sente saudades. Pelo menos era um entretenimento para quem às vezes não tinha opção de lazer em vários bairros. E não quer dizer também que a pessoa ia votar no candidato porque o Soweto foi lá cantar. A pessoa curtia o show do Soweto, pegava a bandeirinha, pegava a lixa de unha, mas depois tinha 50 lixas de unha em casa de 50 candidatos diferentes, só dá um voto. Não tem jeito. Mas eu acho que não tem que ter brinde não, porque o brinde pode realmente, num país como o nosso, fazer a diferença numa eleição. Hoje em dia eles não podem mais fazer brinde. De vez em quando um faz um churrasco, o outro faz um calçamento, o outro doa um remédio, mas brinde não pode ter. Agora, 11 horas e 18 minutos, vamos seguir com o giro aqui da nossa informação, porque a polícia descobriu um esquema de um golpe do falso frete, a falsa entrega. O Guilherme Selegato vai explicar pra gente como bandidos estão se passando por motoboys, criminosos se fingindo de trabalhadores, bag nas costas, roupa de motoboy, conversa de quem está entregando um presente. Mas na hora de receber o presente, a pessoa precisa em troca de algumas informações. É aí que o golpe acontece e o alerta é importante para você. Uma quadrilha formada por falsos entregadores. Em motocicletas, os bandidos fingem ser motoboys para aplicar o golpe nas pessoas. Durante uma dessas tentativas de golpe em Piracicaba, a polícia foi acionada por uma família que quase se tornou vítima do criminoso. O bandido estava nessa moto quando foi detido pela polícia. Com ele, diversos aparelhos celulares e relógios digitais foram encontrados, além de uma mochila de entregador contendo 13 pequenas caixas de papelão, todas destinadas a diferentes pessoas em Piracicaba. Também foram encontrados materiais para embalar novas entregas com outros destinatários. Na delegacia, o bandido confessou a ação criminosa e foi reconhecido pela vítima. Segundo a polícia, essa é uma quadrilha especializada em estelionato, que sai da capital para aplicar os golpes aqui pelo interior. Através das informações obtidas das vítimas, como dados pessoais, fotografias, no momento em que esse grupo vai fazer a falsa entrega, a quadrilha consegue abrir contas em bancos digitais fraudulentos e também realizar empréstimos e emitir falsos boletos em nome dessas vítimas. O golpe das falsas entregas vem crescendo nos últimos dias, segundo a polícia. E por isso, é muito importante que a população fique atenta caso o entregador peça alguma foto ou outro dado sensível. E nunca fornecer dados sem verificar a procedência das entregas. A Polícia Civil busca por outros integrantes dessa quadrilha. Agora 11 horas e mais 20 minutos. Deixa eu dar mais uma passada no debate que está acontecendo neste momento sobre a Prefeitura de São Paulo, realizado pelo UOL, parceria com a Rede TV. O UOL é parceiro também do Grupo Bandeirantes, no portal band.com.br. Deixa eu ver se teve algo fora do padrão. Não vou entrar aqui no mérito do que cada um está prometendo, do que cada um está fazendo. Isso daí a gente não tem nada a ver com isso. Eu quero saber se teve treta, se teve confusão. Tabata reage à acusação de Marina Helena. Hoje a provocação está entre as duas que se destacaram no domingo por falarem de propostas. Veja você. Hoje as duas estão se acusando, trocando farpas. Pessoal, pelo menos tem duas candidatas que estão falando de projeto. Hoje não. Tiro, porrada e bomba geral. Datena diz que ele é quem levou cadeirada. Olha, cadeirada quem levou fui eu, por ter sido acusado de um crime que eu nem passei perto de cometer. Está se referindo à acusação de assédio. Aliás, o Pablo Marçal começou no debate de domingo a provocação usando uma música que, para quem não conhece, é a música do Racionais MC, Diário de um Detento. Que ele diz, homem é homem, aí segue. Um processo que já está arquivado e nem falava sobre estupro. Fui acusado de uma forma vil. Isso é a pior cadeirada que um cidadão pode receber, disse José Luiz Datena. Aí, na sequência, tarifa flexível em ônibus. Eles falam até de projeto no debate de São Paulo. Você acredita? De vez em quando eles lembram que alguém vai ter que governar a mais importante cidade da América Latina, a mais importante cidade da América do Sul, do Hemisfério Sul.
E o fato da cadeirada ter acontecido virou também um folclore. Agora, manifestações estão acontecendo e as pessoas levantam a cadeira num tom de protesto. Vai ser a marca dessa eleição 2024. Já vai ter cadeira com a marca da Atena. Alguém vai ganhar dinheiro com isso. Alguém vai ganhar dinheiro também com essa história. 11h23. Nessa reta final aqui do nosso Manhã Bandeirantes, deixa eu falar de um assunto que está acontecendo aqui na cidade de Campinas, que é um encontro da Associação Brasileira de Supermercados. Encontro que acontece hoje também e que vai apresentar ao mercado novidades tecnológicas, um cenário de como estará o setor nos próximos anos e conta com a presença de empresários e também de autoridades. A Lucimere Ramalho acompanhou o primeiro dia desse encontro da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, e conta um pouco pra gente o que já foi colocado e o que pode vir de novidade para nós, clientes. Pois não, Lucimere? O futuro do varejo alimentar é o foco das discussões nesses 2 dias de evento da Associação Brasileira de Supermercados. Participantes de todo o país ligados ao setor tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre as novidades para os supermercados e aprender nas palestras realizadas. Nesta terça-feira, por exemplo, quem vai falar com o público é Philip Kotler, renomado professor de marketing, que vai abordar o papel do marketing no varejo alimentar. O foco do evento é justamente inspirar e orientar os representantes desse setor para novas criações que vão beneficiar os consumidores. Aqui nós vamos discutir como melhorar a vida do consumidor. Quais são as estratégias de conhecimento do consumidor que a gente possa desenvolver formas de fazer com que a vida dele fique mais fácil no dia a dia no consumo. E para uma área em crescimento tem que ter novidade, e muitas delas foram apresentadas na feira. A tecnologia marca a presença. Aqui nesse stand, por exemplo, a possibilidade de, por meio de um software, conseguir mudar os valores nas etiquetas dos produtos com a etiqueta eletrônica. Nada é feito de maneira manual. Além da agilidade, tem ainda a economia de papel. Hoje, uma dificuldade, às vezes, do supermercadista é a mão de obra de fazer essa troca. Hoje, uma loja com 10 mil etiquetas, para trocar tudo isso, toma um grande tempo. Para você fazer uma troca com essa solução, em 10 segundos, você troca a loja inteira. O evento contou com a presença de proprietários de supermercados e também de fornecedores, além de políticos. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participou do encontro. Ele falou sobre a parceria com a Abras para a contratação de mão de obra de pessoas que fazem parte de programas de baixa renda do governo federal. Quando o supermercado de qualquer porte tiver a necessidade de um caixa, de um controlador de estoque, enfim, qualquer profissional, que tal contratar esse público do Bolsa Família, do Cadastro Único. O evento em Campinas contou com aproximadamente 1.200 pessoas, uma oportunidade de falar mais sobre os desafios do setor. Um deles, como inovar para atender às necessidades dos consumidores. Nós vamos dar uma ênfase maior na questão do marketing nas empresas. Nós vamos demonstrar aqui que essa área é uma área que ela precisa ser requalificada. 11h26 e o nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia nesta terça-feira. Amanhã estamos de volta a partir das 10 da manhã, depois do Jornal Gente, com o nosso Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica, a cargo do Danilo Capucci. Eu espero você às 5h30 da tarde, o novo horário do Brasil Urgente da nossa região, na tela da Band Mais TV. E a partir de agora, Carlos Henrique está chegando com o Nossa Área, com todo o timaço de Carlos Batista numa terça-feira de futebol na Bam Bam Bam. Hoje tem Campeonato Brasileiro da Série B, abertura da 27ª rodada. O Guarani recebe o Mirassol às 9h30 da noite, num jogo que não pode nem sonhar em empatar. É jogo pra ganhar. E tem as informações da Ponte Preta que na quinta-feira vai a Maceió enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé. O presidente Marco Antônio Eberlin falou com exclusividade ontem no Esporte em Debate e você vai ter também a repercussão
no Nossa Área, a partir de agora com CH, o Bate Pesado. Um grande abraço e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Dia das Crianças, Black Friday e Natal impulsionarão nos próximos meses mais de 16 mil vagas de empregos temporários no comércio da região metropolitana de Campinas. É o que aponta a projeção do Departamento de Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas, divulgada neste mês de setembro. O número representa uma alta de 4,6% na comparação com 2023. Das vagas abertas, 7 mil serão nas lojas de Campinas, apontando um crescimento de 3,86% na comparação com o ano passado. O momento é promissor, tanto para aqueles que procuram novas oportunidades profissionais, quanto para as empresas que podem descobrir novos talentos. De acordo com a ASIC, o varejo procura candidatos que possuam as seguintes competências comportamentais: ser atencioso, ter postura e educação, se relacionar bem com outras pessoas, ter afinidade com o produto que vai vender e trabalhar, colaborar para uma boa experiência de compra, não induzir clientes a uma compra equivocada e entender que atingir a meta é consequência de um bom atendimento. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo